Fala galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês a gameplay deste incrível jogo aqui novo que eu encontrei, chamado Adobe Photoshop 2022, craqueado em Torrent. Bom, hoje eu vou trazer pra vocês um processo de arte aqui que eu fiz aqui de The Legend of Zelda, que eu gosto muito dessa franquia, e eu quis fazer uma fanartzinha aqui e aproveitei pra gravar aqui pra trazer pro canal. Eu adianto aqui que a arte deu errado. Acontece muito isso aqui comigo, que tô voltando a desenhar agora com frequência. Antes eu só tava fazendo os rabiscos mesmo pra anotar umas ideias. E agora eu tô tentando voltar a desenhar, né? Produzir a arte finalizada bonitinha. Bom, aí eu tava fazendo um esboçozinho, olhando as referências pra eu poder saber como que eu ia montar o desenho, como que eu ia montar o personagem. Aí eu já desenhei o Link com os detalhes. Eu escolhi o Link da versão que talvez seja mais famosa, que é de um jogo de 98, que é Ocarina of Time, The Legend of Zelda Ocarina of Time, que inclusive é o jogo que é considerado o melhor jogo já lançado, questão de crítica especializada. Então, nesse desenho eu resolvi utilizar o Link e a Master Sword, que é a espada da franquia, basicamente, a espada que é a marca. Quem jogou qualquer jogo da franquia sabe qual é essa espada, creio eu. Eu acho que existem exceções, eu acho que tem alguns jogos que não tem a Master Sword, mas na maioria tem. Provavelmente se você jogou algum, tinha. Enfim, referência montada, já padronizadinha, bonitinha, eu parto pra arte, né? Pra arte do desenho finalizado. Aí eu tô organizando as camadas. Bom, Zelda é uma franquia que marcou eu bastante na vida minha. Eu recebi meu primeiro console quando eu tinha aproximadamente uns 4 anos de idade. Na verdade, eu comecei a jogar no console do meu primo. Ele ganhou um PlayStation 2 e eu comecei a jogar no PlayStation 2 dele. E junto com ele era, muito maneiro. Porém, nesse período, o videogame não ficava na minha casa, né? O videogame era do meu primo. Então eu comecei a encher o saco do meu pai pra ele me dar um videogame. Esse ano aí devia ser por volta de... Era antes de 2010. Ou seja, existia o PlayStation 3, ainda não existia o PlayStation 4. E o PlayStation 2 era o videogame mais popular, principalmente aqui no Brasil. Então, nesse contexto, eu falei, pai, me dá um videogame. Porque meu primo tinha ganhado o PlayStation 2. E eu fiquei maravilhado. Então meu pai foi lá e me comprou um videogame. Depois de quase um ano, creio eu. Ele me deu o Nintendo 64. Que, cara, você pode achar estranho, né? Porque, muita gente acha que até o PlayStation 1 melhor que o Nintendo 64. E eu ganhei o Nintendo 64 enquanto meu primo tinha um PlayStation 2, sabe? Já tinha degustado a experiência de jogar um PlayStation 2. E aí eu ganhei o Nintendo 64. Mas eu joguei aquele Nintendo 64 e eu achei a coisa mais incrível do mundo. Eu chegava pro meu primo e falava assim, olha aqui, ó. Filha da puta, olha meu controle, que foda. O seu controle aí normal aí de doido. Meu controle, ó, tem 3 alças. 3 alças, mano. Se eu tivesse 3 mãos, eu segurava nas 3. E eu ficava assim, mano. Pra mim, eu tinha o bagulho mais foda do mundo. Ele tinha o videogame dele lá, mas eu tinha o videogame diferente. Ninguém tinha meu videogame, só eu. Eu era foda. E, cara, uma coisa que eu não gostava, que me deixou um pouquinho desanimado com esse videogame depois, foi que ele é cartucho, né? E pelo menos aqui onde eu moro, você não encontra cartucho pra comprar. Não encontra. Já, por outro lado, jogos piratas de Play 2, era R$2 o jogo, entendeu? O famoso 2x5, 3x10, sei lá. 2x5, na verdade. 3x10 não faz nem sentido. Mas então, aí, enquanto tava eu lá jogando os mesmos, acho que 5 jogos que tinha, depois eu vou listar os jogos. Jogando os mesmos 5 jogos ali todo dia, era o que eu tinha pra jogar, meu primo tava lá, com a porra do Play 2 lá, toda semana, Dragon Ball, GTA Rio de Janeiro, GTA Portugal, GTA do Sonic, toda hora eu podia comprar um jogo diferente. E, por isso eu acabei deixando o videogame de lado. Mas, um detalhe interessante é que dentre os jogos que eu tinha o cartucho, eu tinha o Zelda Ocarina of Time. Eu tinha o cartucho do Zelda Ocarina of Time. Porém, eu, criança, odiava aquele jogo. Porque eu entrava no jogo e tinha 10 horas de cutscene, e quando acabava a cutscene, eu não sabia o que fazer. Eu andava pela cidadezinha inicial ali, né? A vila dos Kokiri, perdido, não sabia o que era pra fazer. Como que eu, criança, sem saber inglês, sem saber mal ler, eu acho que eu nem sabia ler naquela época,
porra, como que eu, naquele estado, ia descobrir que era pra eu achar a espada escondida lá no labirinto e depois comprar o escudo lá pro cara pra poder passar em um dos lados lá. Não tinha como descobrir isso aí quando era criança, né? Se você era criança e jogou esse jogo e descobriu, parabéns, mas eu não tinha essa capacidade, né? Então eu odiava Zelda Ocarina of Time. Eu jogava, acho que o que eu mais jogava era o Diddy Kong Race, né? O jogo que eu mais pedia, que eu mais queria, era Super Mario, porque eu sabia que Super Mario existia e eu sabia que Nintendo tinha Super Mario. Mas ao mesmo tempo eu não tinha Super Mario, então era um jogo que mais eu sentia falta. Era um Super Mario. Eu acho que eu seria muito feliz se eu tivesse jogado Super Mario 64 na minha infância. Mas enfim. Dado esses papos aí, eu odiando Zelda na época de quando eu era criança, tranquilo. Passou, nem sabia o que era Zelda, nem tinha armazenado esse nome na minha memória. Aí lá pela minha pré-adolescência, minha adolescência, na minha época dos emuladores mobile, onde eu tava descobrindo vários jogos antigos e interessantes, eu me deparei com The Legend of Zelda Ocarina of Time, do nada. Mesmo joguinho, eu falei, eu lembro desse jogo. Vi o pessoal falando super bem, que o jogo é isso, que o jogo é aquilo, eu falei, vou testar, né, levinho, fácil de emular hoje em dia, tranquilo, baixei e joguei. E cara, eu lembro que a tarde que eu baixei esse jogo pra jogar, tinha voltado da escola, baixei e comecei a jogar. Eu fiquei a tarde inteira, não almocei, não tomei café da tarde, fiquei a tarde inteira até de noite jogando aquele jogo, cara. Eu viciei, aquele jogo era incrível, tá ligado? Eu fiquei tipo, caralho, quando eu era criança eu odiava isso aqui, como que é possível? Eu era retardado? E na verdade, cara, eu não sei, era um jogo que pra brasileiros aqui, crianças que não sabiam inglês e que não tinham experiências em jogos, era um jogo que não era muito acessível, né? Como qualquer outro RPG japonês, né? Não é tão acessível. Então, foi uma experiência muito gratificante jogar esse jogo depois, ver que era incrível, mas ao mesmo tempo foi triste. Porque eu lembro também que eu destruí o cartucho dele. Eu sempre gostei de mexer nas coisas, desmontar e personalizar. E o primeiro cartucho que eu desgracei foi o do Zelda. Eu acho que eu ranquei a capa dele, depois eu não lembro se eu cheguei a abrir o cartucho, mas basicamente eu desgracei o cartucho todinho. E foi muito triste lembrar disso. Muito triste lembrar que eu nem sei qual rumo meu Nintendo 64 tomou também. Caso eu tivesse o Nintendo 64, eu podia comprar um cartucho hoje de Zelda. Mas fazer o quê? É a vida, né? Às vezes a gente tem que perder para aprender a valorizar. Bom, essa arte aí, como eu disse no início do vídeo, ela deu errado no final. Por quê? Eu fui esquecendo vários detalhes no decorrer do desenho e não foi um desenho muito bem planejado, entendeu? Eu queria fazer uma pose diferente. Falei, não vou desenhar uma pose que todo mundo desenha, né? Porque, pô, Zelda tem muita fanart, muita arte oficial, muito interessante, mas com poses que eu considero manjadas já, né? Então eu queria fazer um trem diferente. Então eu fiz essa pose aí, que não ficou muito característico do personagem, exatamente por ser uma pose muito diferenciada. Não ficou muito legal com a pose, sendo bem sincero. Eu podia ter feito uma escolha muito melhor, podia ter planejado melhor essa pose, mas não. Eu fui lá e fiz ali e foda-se. E outro detalhe que eu percebi é que eu não sei desenhar espada. E eu não sabia disso. Então, eu acho que vou ter que focar minhas práticas futuras aí na prática do desenho de espada. Desenhar, sei lá, o Musashi, algum outro personagem que usa espada, o Guts. Porque, cara, o que eu fiz com essa Master Sword nesse desenho é uma vergonha, uma vergonha. Cara, ficou horrível, horrível. Mas foi uma boa prática, né? Foi um bom aprendizado. É errando que se aprende. Aí o desenho tá quase finalizando, não sei nem se tem muita coisa mais pra falar aqui. O que mais deu de errado nesse desenho aí, além da Master Sword? O ângulo da Master Sword saiu errado, mas pelo fato de eu não ter costume de desenhar espada. Então eu tava ali bugado, querendo desenhar a espada e sem saber colocar a perspectiva nela certinho. Eu fiquei, caralho, mano. E toda hora eu tava usando as ferramentas do Photoshop ali pra distorcer, ficava melhor, mas ficava estranho, sabe? Porque não era natural, eu não tava desenhando ali no ângulo que eu queria. Eu tava desenhando em outro ângulo e tentando distorcer pra ficar de uma forma mais convincente, entendeu? E aí no final, nessa hora aí, a espada ficou gordinha, né? Ela ficou meio grossa demais. A Master Sword é uma espada meio fina. Ela é mais grossa que uma katana, mas mais fina que uma espada medieval. E ela é bem grande, entendeu? Bem grande. E aí ela não passou essa vibe, ela passou a ideia de ser uma espada mais curta, mais grossa. Talvez o tamanho dela esteja até correto, mas ela tá mais grossa do que deveria, entendeu?
rabo dela também, ela ficou totalmente desproporcional. Isso é totalmente inexperiência minha, eu assumo. Então, eu nem animei de pintar esse desenho, de fazer mais nada, mas mesmo assim eu quis trazer esse processo aqui pra vocês. Também pra mostrar que não é sempre que você vai conseguir fazer uma arte incrível, não é? Às vezes você vai errar pra conseguir fazer um desenho bom no futuro. Mas é isso aí, o desenho ficou desse jeito, espero que vocês tenham gostado. Talvez eu traga mais vídeo de desenho aqui, não sei. De preferência um desenho que vai dar certo. Mas você pode conferir meus desenhos que deram certo no meu Instagram, que é @FabioBlazer, né? O mesmo nome daí do canal. Então, é isso aí. Obrigado. Falou. É nóis. Deixa o like.